número 1. Glórias ao Senhor. Romanos 8, verso 1. Hoje, irmãos, tem uma foto de alguns irmãos da comunidade, né? O Jonas, a sua esposa, a irmã Geni, a mãe do pastor Walter, né? Antes de terminar o culto, a gente vai fazer uma oração e interceder a Deus para que venha estabelecer a sua saúde como né? Romanos 8, verso 1 nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos também uma segunda passagem em 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, no verso de número 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, um espírito vivificante. Os irmãos podeis aceitar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala isso. Então, irmãos, agora é um novo andar, é um novo agir, é uma vida nova com o Senhor Jesus. É como Paulo falou: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas, né, que para trás ficaram, e seguindo para o alvo. E o nosso alvo, irmãos, prioritário é a salvação, né, irmão? Lá em Mateus 6,33 diz que buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daí, irmãos, sabemos que na nossa caminhada nós necessitamos de trabalho, né? Necessitamos do alimento, necessitamos de muitas coisas. E você tem um carro, uma casa, sei lá, uma chácara ou fazenda, assim, não é errado, nada errado nisso, né? Agora, o que nós não podemos, irmãos, é colocar o coração nisso aí, porque são coisas transitórias e passageiras, que vai passar, né, irmãos? Então, lá em Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, em Colossenses 2,9 diz: assim como nós recebemos o Senhor, também devemos andar nele. Então, irmãos, aceitar Jesus é a coisa mais fácil que existe, né? Estamos aqui no culto, aí vamos fazer o apelo, e aqueles que ainda não aceitaram, às vezes não aceita, né? Outras vezes não. Mas você aceitar é fácil. Agora o difícil, irmãos, é andar com ele. Porque para andar com ele, irmãos, é um esforço, né? É tomar a cruz dele e seguir a ele. Tomar a cruz, irmão, significa uma missão. Você, quando aceita o Senhor Jesus Cristo, você agora tem uma nova missão de trilhar e seguir o caminho da verdade, que é o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui quando ele fala do primeiro Adão, nossos primeiros
ele, posteriormente também ele veio a cair, né, irmãos? E quando, irmãos, ele caiu, ele deu legalidade ao inferno para agir aqui na terra. O diabo, irmãos, desde a queda dos nossos primeiros pais, o diabo, irmãos, ele tem feito aí, matando, roubando, destruindo, trazendo aflições para as pessoas, para a família. E hoje, no mundo atual, o que mais a gente vê, irmãos, é pessoa mergulhada nas drogas, mergulhada nos vícios, né? Hoje, separação, irmão, virou moda. É tanta separação que a gente vê e ouve falar de uma coisa indescritível. Até mesmo no seio da igreja, irmãos, a gente vê muita separação. Mateus 19 diz que a separação só é permitida, né, se houver adultério de uma das partes dos cônjuges, né? Ou então se morrer. Se a pessoa não ter outro que traiu, se você tiver a capacidade de perdoar, né? Amém. Se não tiver também, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, então nesse caso, né, aí você tem que dar carta de divórcio, né? Mas, irmãos, a gente vê pessoas se separando, coisas até banais, né? Isso, irmãos, não é nada mais, nada menos do que o prenúncio da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele fez uma analogia com os dias de Noé, né, irmãos? Naquela época, irmãos, o ser humano estava todo corrompido e hoje não é diferente. A situação, irmãos, está cada dia pior. Você, quando vê as mídias sociais, as internet, você vê só mulheres casando com outras mulheres, homem com homem, estão na contramão da palavra de Deus. Não é eu, né, o pastor Fernando que está falando, o pastor Walter, não. É a Bíblia. A Bíblia, irmãos, quando Deus fala que você tem que deixar pai e mãe e unir a sua mulher, ambos serão a carne só. Não é deixar pai e mãe e unir um homem unir a outro homem, não. Pelo contrário, é unir-se a uma mulher. Porque, irmãos, unir homem e mulher, aí sim, aí gera família. Mas se você pegar dois homens, né, e duas mulheres e mandar ir para o deserto, e 40 anos você vai lá, chega lá, cadê a família? O que é que produziu, né? Nada. Então isso não é família, irmão. Família é entre homem e mulher. É instituída por Deus, né? Foi Deus que instituiu a família. E o diabo, irmãos, ele tem atacado ultimamente fortemente as famílias, né? Ele tem usado a vida sentimental, irmãos, que é uma das coisas mais importantes que tem no ser humano depois da salvação, é a sua vida sentimental. Se seu casamento não vai bem, né? Se sua família não vai bem, ela traz sérias e profundas, né, circunstâncias, né, situações embaraçosas. Então, irmãos, é como diz lá em Provérbios: se você acha uma mulher que eu falo no sentido genérico, né, é homem e mulher. Se você acha uma pessoa virtuosa, diz que ela excede a rubis, é uma pérola, é uma riqueza muito grande, né, irmãos? Eu, a minha família, o meu pai, a minha mãe, irmãos, faleceu agora, tem uns 4 dias, né, lá no interior da Bahia. Eu, de repente, não deu tempo de ir, porque ela faleceu no dia e o outro teve que sepultar. Mas a minha mãe, irmão, viveu mais de 60 anos com meu pai. Eu nunca vi falar entre eles, né, que houvesse algum caso de adultério entre eles, né? Era exemplo de família. As minhas tias da mesma forma. Essa geração mais antiga, irmãos, era um povo que
veja, né, existem os fiéis cumpridor da palavra de Deus que tem, né, irmãos, honrado, né? Então, irmãos, o segundo Adão que a Bíblia fala é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro Adão, ele caiu, ele pegou e ele entrou em corrupção, ou seja, o seu corpo foi sepultado e o seu corpo viu a corrupção, ele entrou em decomposição. Agora, o segundo Adão, irmãos, é como está escrito lá no Salmo 16. Ele diz que não permitirá que a minha alma vá para o inferno. Isso está me falando. E nem vê o santo, o meu santo, vê a corrupção. Ali, irmão, Davi não estava falando dele mesmo, porque Davi, ele foi morto e também viu a corrupção. O seu corpo entrou em decomposição, mas ele ali não estava falando do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ficou apenas 3 dias no céu da terra e ressuscitou, e ele vive para sempre. Porque, irmãos, ele não é humano, ele se humanizou, mas ele era o Emanuel, Deus conosco. Então, irmãos, a terra teve que respeitar, e o corpo dele não viu a corrupção, conforme está escrito aqui na palavra de Deus, né, irmãos? E os irmãos fiquem com essa palavra introdutória, né, irmãos? O Senhor Deus que nos chamou, um dia o nosso corpo, ele pode ver a corrupção, mas também nós podemos ser arrebatados, né? Se nós formos arrebatados, o nosso corpo, irmãos, ele não vai ver a corrupção, né? Porque ele vai ser transformado num corpo glorioso e nós iremos para a glória. Glória a Deus. Isso, irmãos, é a maior riqueza. É a palavra de Deus que fala. 1 Coríntios 15:52. E a palavra de Deus é fiel. Grande Deus. Pode tudo Aleluia. passar.